Seja muito bem-vindo ao Ministério Fiel Podcast. Estamos aqui mais uma vez com convidados excelentíssimos, amigos e amiga. Hoje com a presença ilustre com Laís e também com André Soares, Laís Oliveira. Por favor, Vini, faça as honras de apresentar nossos queridos convidados. Muito obrigado por você estar acompanhando. A gente tem visto a interação de vocês no YouTube, no nosso canal e também pelo Spotify. Tem sido muito legal receber o feedback de vocês. Continue nos mandando feedbacks que a gente quer melhorar isso daqui para vocês. É isso aí. Vamos lá, Vini? Vamos lá, tudo bem, pessoal? Hoje nós estamos aqui com a presença ilustre de Laís Oliveira. Laís é a nossa colega de trabalho aqui há muitos anos, né, Lá? Ela é coordenadora pedagógica dos cursos Fiel, ela é formada em pedagogia. Ela também trabalha na Igreja Batista da Graça na área de ensino de mulheres. E ela é casada com o pastor Alexandre Oliveira. E ela é mãe de 3 filhas. E também é pós-graduanda em aconselhamento, né, Lá? Sim. Legal, Lá. E vizinha do Vinícius. E minha vizinha também. Futura vizinha. Futura vizinha. E minha futura vizinha. Nós estamos muito felizes, muito contentes de ter você aqui conosco, tá bom? Obrigada, é um prazer. E também nós temos aqui a presença do André, né, pela segunda vez, né, nosso querido André também, nosso colega de trabalho, ele é nosso editor, um dos nossos editores aqui. Ele é professor de hebraico no Israel Institute of Biblical Studies. Além disso, ele leciona disciplinas em diversos seminários e é presbítero em treinamento na Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, Santo André, São Paulo. Seja muito bem-vindo novamente, André. É uma alegria ter você aqui conosco. Obrigado, Vini. Prazer estar aqui com vocês Shalom, mais uma André. vez. Shalom. Shalom. Então, gente, hoje nós estamos fazendo esse podcast como uma comemoração ao nosso 100º curso do Boa. Cursos Fiel. Muito bom. 100º curso do Cursos Fiel, né? Já faz bons anos que a Fiel tem esse ministério de ensino online. E né, nada melhor do que nós chamarmos alguém que está desde o início cuidando desse ministério, né? Que está ali nos bastidores do ministério, fazendo esse ministério andar, fluir, sempre ter cursos, todo mês um curso novo sendo lançado, que é a nossa querida irmã Laís de Oliveira. E nós tivemos a graça também de, no 100º curso, termos o nosso professor aqui também, Boa. né? Por isso que nós chamamos os dois. Professor da casa. Um professor da casa, né? Um professor interno. Então nós tivemos tudo, né? As coisas cooperaram para que tanto a Laís quanto o professor do 100º curso estivesse aqui conosco. Então, vamos lá. A primeira pergunta que nós gostaríamos de fazer para você é que hoje a gente tem muito curso online. Sim. Essa que é a verdade, né? Eu fiz uma propaganda uma vez do CF na conferência de jovens. E eu falei que na época que o Cursos Fiel, né? Ainda chamado Curso Fiel de Liderança, ele apareceu na internet, era tudo mato, né? Ninguém... não tinha curso eu me senti online. agora, eu me senti agora. Era tudo mato. Matusalém. Nossa, imagina. Não tinha curso, gente. Hoje você abriu a sua geladeira da sua casa, tem alguém vendendo um curso Alguém de teologia ali, oferecendo pra né? você, com certeza. É uma coisa assim... Você pesquisou teologia no Google, o algoritmo ali do Google já vai te mandar um monte de curso de um monte de gente. Mas o CF tá aí, o Cursos Fiel, nós vamos chamar muito de CF também, né? O Cursos Fiel, o CF está aí já há mais de 10 anos, né? Então, qual que é a diferença lá? Já tem até caneca, né? Nós temos caneca. Poucas pessoas têm essas Aliás, canecas. se você quiser uma caneca dessa, é só mandar uma mensagem no Instagram do Vinícius. Não. Pode mandar que ele vai Já mandar pra acabou você. as canecas, Arrumou pra cabeça do Vinícius Vai ser agora. ótimo. Então lá, fala mais pra nós sobre o que é o CF, os cursos Fiel, né? Do que se trata, pra quem não conhece ainda. Sim. Qual que é a diferença dele, né? Por que alguém deveria, diante de tanta oferta de curso online hoje, escolher o Cursos Fiel? Boa. Bom, obrigada, Vini. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, agradecer a Fiel por esse privilégio de servir na Fiel tantos anos, né? E não tantos assim, né? Senão porque o pessoal vai pensar. Mas, assim, de estar servindo aqui na Fiel é um privilégio de servir a Igreja do Senhor, né? Isso é gratificante demais. A gente está trabalhando ali, aprendendo ao mesmo tempo e sendo edificado ao mesmo tempo. Então, realmente, eu agradeço a Deus por esse privilégio. Bom, o CF, ele iniciou lá em 2011, quando o Ministério Fiel, né, na pessoa do Rick Dena e Thiago Santos,
eles pensaram em trazer o curso 9 Marcas, né, para os pastores. Por isso que no início o nome do curso foi Curso Fiel de Liderança. E só que é interessante que essa ideia de ter cursos na Fiel não é do Rick e do Thiago Santos, é lá do pastor Ricardo. Lá quando ele criou o Estatuto da Fiel, ele já tinha o desejo de oferecer curso para pastores, né? Legal. Mas essa ideia só foi se concretizar em 2011, quando já foi dado start para a gravação do curso 9 Marcas. E aí a gente, em 2012, que a gente acabou gravando 9 Marcas, e de lá para cá a gente só foi expandindo o número de cursos, graças a Deus, né? E em 2017 a gente entrou nesse modelo de assinatura. Nós vendíamos os cursos avulsos, né? Em DVD. Alguns em DVD, inclusive. Mas nós tínhamos já a plataforma. Eu já vinha de uma experiência do online. E quando a gente chegou aqui, a intenção não era fazer cursos online. A gente gravava o curso Fiel aqui no nosso prédio e trazia os alunos para cá para assistirem. Muitos se lembram dessa época. O Daniel, que está aqui conosco, participou muito desse tempo, né? O Irlan também, né? E aí... mas eu já tinha essa experiência do online, então eu fiquei pensando, por que não expandir? A gente vai alcançar mais pessoas, porque o nosso auditório ele tem um limite, né, de público. E aí a gente foi unindo essas coisas e fomos pesquisando e logo no primeiro curso a gente já começou a expandir para esse universo online. Legal. Então, a gente tem essa experiência, como você disse, né, desbravando aí. Eram pouquíssimos cursos naquela época que eram oferecidos nessa modalidade. Não vou dizer que a gente é o primeiro, a gente não posso dizer que a gente é o pioneiro, mas nós somos uns dos pioneiros nessa área, né? E então a gente tem toda essa carga de experiência, de trabalho, de oferta em cursos online. Eu acho que isso é um diferencial do CFL, um dos diferenciais do CFL. Eu não posso dizer para você o que ele difere dos outros, porque eu não conheço tantos outros, né? E eu estaria, inclusive, sendo injusta para com aqueles irmãos que também estão ofertando seus cursos e que eu creio que tem muita gente boa aí oferecendo curso de teologia na internet. O que eu posso dizer, o que a gente se propõe a fazer aqui, né? A Fiel, ela tem uma visão, uma missão de edificar a igreja através do conteúdo que ela produz, né? Essa é a nossa missão. E a gente tem procurado zelar por isso. Então, nos nossos cursos, a gente tem procurado trazer professores que são capacitados para ministrar aquelas aulas que eles ministram. São homens e mulheres que são muitos dos nossos autores, né? Aqueles nossos palestrantes das nossas conferências. Então, se o pessoal gosta das nossas conferências, gosta dos nossos livros, os nossos cursos são ministrados por aqueles que são nossos professores, são nossos pastores e também palestrantes. São pessoas que têm uma teologia sólida, né? Uma teologia que está de acordo com a visão da Fiel, que é uma teologia de fé reformada. Então, nós temos um diferencial na qualidade teológica que a gente oferece, com grandes nomes da teologia reformada. Além disso, no nosso material, a gente oferece para o aluno recursos didáticos. Como nós também somos uma editora, né? O Ministério Fiel é esse guarda-chuva que também tem editora, a gente consegue oferecer conteúdo de material didático bom para os nossos alunos. Alguns dos nossos cursos, não todos eles, mas alguns deles, os alunos podem ler alguns dos nossos livros para complementar o material do curso. Nós temos um passo a passo ali bem trabalhado, uma didática bem trabalhada. O aluno, ele, desde o início do curso até o final, ele tem um acompanhamento de passo a passo. A facilidade dele fazer no horário que ele quiser, do jeito que ele quiser. Ele pode escolher uma categoria de cursos. Então, se ele quer se aprofundar em História da Igreja, ele vai ter ali mais de 10 cursos só na área de História da Igreja, para que ele possa se aprofundar nesse assunto. Se ele quiser entrar no assunto de eclesiologia, a mesma coisa. Então, a gente tem essa gama de qualidade, de cursos de alta qualidade teológica, com grandes nomes da teologia e com materiais e recursos didáticos que vão facilitar a vida do aluno. E a vantagem de tudo isso é que
nessa modalidade de assinatura, o preço do CFL é muito acessível, né? Então, os alunos podem ver que é mais barato que, às vezes, um streaming. Qual o valor que está hoje, Marcílio, do curso fiel? Hoje o valor do curso fiel você pode assinar numa assinatura anual por R$ 39,00 ou numa assinatura mensal por R$ 47,00. Mas lembrando que é hoje, né? Hoje, né? Hoje, nessa data de gravação, né? Pode ser que mude. Pode ser com que certeza. Mas assim, se você for pensar bem, esse valor que o Marcílio falou são R$ 39,00 por mês na assinatura anual. Para você ter à sua disposição 100 cursos, né? E não são 100 cursos de forma estática. A gente tem, todo mês a gente lança novos cursos. Então, 100 cursos esse mês, abril de 2023, né? Então, mês que vem, 101 e assim sucessivamente. Então, para você ter todo esse conteúdo, agora você calcula 100 cursos com aulas, cursos que têm em torno de uma média de 10 aulas, 8, 10 aulas, com aulas que duram em torno de 35 minutos. Você multiplica isso, você vai ver a quantidade de conteúdo que você tem à sua disposição, de bom conteúdo, de boa teologia, que você tem à sua disposição por esse valor de assinatura. Então, mais do que dizer por que não fazer os outros, eu prefiro dizer o que a gente tem oferecido para os nossos irmãos. Como a Fiel é uma missão, né, a gente tem procurado oferecer a melhor qualidade possível pelo preço mais acessível possível. Sim. Então, uma coisa que eu gosto muito lá no nosso formato de curso é que o nosso tem muita... eu pude estudar um pouco sobre design instrucional, sobre a questão de organização de curso, e o nosso tem essa pegada de realmente instruir o aluno a ter uma sequência lógica no módulo em si, nas aulas em si, perguntar coisas que façam sentidos para ele. Porque eu já tive a oportunidade de fazer alguns cursos não só na área de teologia, e normalmente é baseado na figura da pessoa que tem autoridade sobre aquele assunto específico, só que o curso em si ele não tem essa pegada de design instrucional de verdade, que é algo que a gente se preocupa bastante, né? Sim. Isso, né, você como coordenador, você vê muito essa refação até mesmo de alguns cursos de olha, a gente precisa remodelar isso aqui porque não ficou tão claro, a gente tem que melhorar isso aqui porque não está tão fácil a assimilação desse conteúdo em si. Eu acho que isso que a gente tem no curso fiel é muito bom. Eu gosto muito da forma como a gente direciona o aluno para poder, o assinante, né, para poder fazer o curso. Eu gosto bastante disso. Sim, a gente tem essa preocupação de levar realmente o aluno de um ponto A para um ponto B. Sim. Né? Então, se você entrou ali para entender o que é doutrina da reforma, por exemplo, né? Então, a nossa preocupação é que você saia daquele curso entendendo o que é doutrina da reforma. E o que a gente tenta fazer também é com uma linguagem simples, né? Uma linguagem que vai alcançar todos os tipos de públicos. Porque a nossa intenção é, como a gente disse desde o começo, é uma missão da Fiel, é edificar a igreja. Então, nós não estamos ali para ficar confrontando teologia, não. A gente quer que você compreenda aquele assunto que a gente se propôs a trabalhar. E aí, com essa linguagem que você facilmente vai entender aquela teologia, por mais complicada que seja. Então, a gente tenta trazer uma linguagem de conversa com o aluno, né, nos textos, para que o aluno se sinta envolvido. Tem pessoas por trás, não é um curso totalmente automatizado, embora ele seja automatizado e online, tem pessoas por trás fazendo, pensando com a em tudo intenção aquilo, de fazer você caminhar e crescer no seu conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, é intencional, né? Não é algo só jogado ali, a gente tem essa intenção. Então, pela graça de Deus, a gente tem procurado desenvolver cada vez melhor nessa área. Muito bom. E aí, dentro desse escopo todo de cursos, a gente está lançando, né? Está para lançar o curso do André sobre arqueologia bíblica. E aí, a pergunta é, como que isso influencia o ministério de um cristão, né? Como que entender mais sobre arqueologia bíblica pode melhorar a minha compreensão sobre as escrituras, sobre o tempo, né, bíblico em si, André? E agora com você, né? O que é arqueologia bíblica, se a gente poderia fazer essa primeira pergunta, e como que ela influencia o ministério de um pastor, de alguém que está estudando mais sobre as escrituras? Maravilha. Bom, primeiro, acho que a gente precisa definir o que não é arqueologia ou para que ela não serve, né? Boa. Muitas pessoas se interessam por arqueologia com uma finalidade mais apologética. A pessoa quer estudar arqueologia para defender a veracidade das escrituras, para comprovar que a Bíblia é verdadeira, né? E essa é uma palavra importante, comprovar. Será que a finalidade da arqueologia bíblica é, de fato, comprovar a veracidade das histórias bíblicas? E eu creio que não.
Porque se nós assumimos, se nós partimos do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, o que se segue disso aqui, a palavra de Deus só pode ser verdadeira. O que sai da boca de Deus é sempre verdadeiro. O discurso de Deus é sempre verdadeiro. E não há uma voz mais autoritativa do que a voz de Deus. Né? Se Deus conta uma história para nós, aquela história é verdadeira, independentemente do que os homens digam a respeito dessa história. Né? Talvez alguns homens digam, não, essa história não é verdadeira, nós temos aqui evidências arqueológicas ou de qualquer outra ordem de que essa história não é verdadeira, então ela não é verdadeira. Se nós queremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é verdadeira. Então nós não estudamos arqueologia bíblica, pelo menos eu não estudo arqueologia bíblica, né? Nem ensino arqueologia bíblica, como uma ferramenta para comprovar a veracidade das Escrituras. O discurso de Deus é o discurso revestido de maior autoridade. A voz de Deus é a voz suprema, né? Então, a finalidade da arqueologia bíblica não é comprovar a veracidade das Escrituras. Legal. A finalidade dessa disciplina é elucidar melhor o contexto histórico, sociocultural da Bíblia. Por meio da arqueologia, nós podemos entender melhor o mundo bíblico, as instituições bíblicas, a cultura bíblica. Isso torna a interpretação das Escrituras mais segura, mais certa, mais sólida, mais robusta. Né? Então, o grande objetivo dessa disciplina é mostrar como funcionava o mundo bíblico. A arqueologia bíblica é uma subdisciplina da arqueologia geral. Né? A finalidade da disciplina arqueologia é reconstituir o ambiente sociocultural das culturas antigas, né, dos povos antigos, por meio dos restos materiais da cultura. Né? Restos materiais são coisas como ferramentas, como armas, como construções, como palácios, como vestimentas, enfim, né? Tudo que uma cultura usa, tudo que um povo usa, revela a sua cultura. Né? À medida que nós vamos vivendo, nós vamos deixando para trás esses restos materiais. Esses restos materiais revelam como a nossa cultura. Os arqueólogos buscam recuperar esses restos materiais de um certo povo, para que, com base neles, eles possam reconstituir os hábitos culturais desse povo, as suas preferências, a forma como esse povo vivia, as suas instituições, etc. Né? Então, a arqueologia bíblica quer recuperar os restos materiais do povo bíblico, sobretudo de Israel, né? Para entender melhor a cultura desse povo, o que esse povo pensava, como esse povo vivia, o que exatamente ele fazia. E, ao fazer isso, a arqueologia bíblica nos revela, né, muito sobre a Bíblia. Né? Então, em suma, nós não queremos estudar arqueologia para comprovar a veracidade da Bíblia, nós queremos estudar arqueologia para elucidar a cultura bíblica. Para enriquecer o nosso entendimento sobre o momento sociocultural. Exatamente isso. Muito bom. E, a gente tem visto muitas viagens, né, para Israel, para as localidades, né, no Oriente. E, pelo que eu sei, também tem esse momento de escavação que algumas dessas turmas podem fazer por lá. Não sei se você já esteve nesses locais que é onde você pode pegar uma terrinha lá, jogar numa peneira e ir limpando e tudo mais. Infelizmente nunca estive. Vergonhosamente nunca estive. Vai estar. Falta de oportunidade. Deus que abre a porta. Inclusive, a gente podia fazer uma vaquinha exatamente agora. Pronto, aproveita aí, pessoal, por favor, mandar o professor lá. Se alguém quiser para enriquecer, vamos fazer um curso lá sobre arqueologia bíblica em Israel. Tem cursos que nós fizemos já em terras estrangeiras, por que não? Né? Porque é uma coisa a se Fica pensar. aí na pauta. Se quiser levar também, todos nós aqui. Não somente o professor, mas a equipe de marketing para poder tirar foto, né? A coordenadora para poder ver se ele está fazendo tudo certo. Muito bom. E dentro desse contexto, o quanto a importância da geografia dentro da arqueologia é uma parte de estudo dentro da matéria? Boa pergunta. A arqueologia é uma disciplina que sempre trabalha em conjunto com outras. O arqueólogo nunca está sozinho. Ele sempre está acompanhado por historiadores, por biólogos, por arquitetos, né? Porque, por exemplo, se um arqueólogo encontra uma construção antiga, um palácio soterrado e tal, e consegue escavá-lo, ele precisa de um arquiteto para fazer a planta desse palácio. Né? O arqueólogo não estuda arquitetura, ele não sabe como fazer uma planta, mas um arquiteto sabe. Sim. Então, a arqueologia é uma disciplina altamente interdisciplinar. Ela sempre trabalha em conjunto com outras disciplinas, inclusive com a geografia. Né? Eu creio que a arqueologia nos ajuda muito a entender como funcionava a geografia do mundo antigo. Na verdade, né, muito do que a gente sabe sobre a arqueologia do Antigo Israel se originou a partir de escavações arqueológicas. A Bíblia menciona muitas cidades, muitas localidades,
E os arqueólogos tiveram a felicidade de escavar muitas dessas cidades, dessas localidades mencionadas na Bíblia. Legal. De forma que o nosso conhecimento da geografia da região foi muito enriquecido a partir do trabalho de arqueólogos. Né? Então, sim, acho que a arqueologia coopera muito para o entendimento da geografia do Antigo Israel, de Canaã de forma geral e do mundo, de uma forma mais ampla ainda, né? Só fazendo um adendo, tem uma aula do André, e onde ele fala sobre até a hidrografia da região. Uma aula muito interessante sobre a localização do Jardim do Éden. Né? E... Dá para saber onde é? Então, aí é porque a gente tem atlas que falam, pode ser da por aqui, pode ser região aqui. ali do Golfo Pérsico, então é muito Legal. interessante, é muito enriquecedor. Então, como ele disse, essa interdisciplinaridade, ela enriquece, né? E a gente, olhando para aquelas aulas ali, a gente também é enriquecido. Muito obrigada, André. Muito bom. Eu estava conversando com o André, pessoal, antes de a gente começar a gravar, que eu tive uma aula sobre geografia bíblica e foi a aula que mais me estimulou no semestre, naquele semestre especificamente, porque eu conseguia fazer reuniões com jovens. E aí, o meu brilho não era só pela história em si, mas era trazer eles para dentro do espaço, do ambiente, quando Jesus caminhava com o pessoal na Galileia, para onde ele estava indo, de onde ele estava vindo. Isso para mim foi muito legal. Mas a minha frustração maior foi porque eu desenhei o mapa bonitinho, coloquei as tribos estão aqui, as cidades estão aqui, mas a minha nota não foi a máxima. O doutor Frank Ferreira foi bem rígido na matéria, não conseguiu me dar um 10. Eu entendi, eu acho que faz sentido quando a gente não recebe um 10, porque a gente tem que melhorar muitas coisas. Mas agora deixa eu te falar, a hora que você estava fazendo a pergunta para ele, eu acho que você ficou feliz. Fiquei. Porque ele falou que na arqueologia a importância do arquiteto. Sim. Você pensou, vou levar minha esposa também para viagem. Vou levar a família inteira para Israel. Muito bom, muito bom. E a matéria que a gente está no curso seu, ele é sobre o Antigo ou sobre o Novo? Sobre o Antigo Testamento. Arqueologia do Antigo Testamento. Posteriormente, talvez nós gravemos o curso sobre arqueologia do Novo, né? Aguardem. Não, o nosso desejo é gravar a arqueologia do Novo também, muito em breve, se Deus quiser, gravar do Novo também. Legal. Então, lançando o do Antigo Testamento agora, em breve, com a graça de Deus, a gente grava o Novo também. Que legal. Então, por tudo que você falou, André, puxando esse gancho, digamos então que a arqueologia bíblica, estudar arqueologia bíblica nos ajuda a trazer mais luz para a nossa interpretação bíblica, porque nós vamos poder ali entender melhor o contexto sociocultural, até mesmo político, né, da região em que se passa aquele texto bíblico que nós estamos lendo, né? Exato. Aí isso me faz lembrar que o CF tem muito curso na área do Antigo Testamento. Digamos que o Antigo Testamento talvez não seja a seção da Bíblia mais que o pessoal mais gosta de estudar, né? Exatamente, eu creio, por causa dessa distância histórica e cultural que nós temos em relação à cultura hebraica, né? À cultura desse mundo antigo. Me parece que o Novo Testamento, por ser um pouco mais próximo, facilita mais. Mas aí eu pergunto para a Laís, né? Tendo essa contribuição do André com esse curso de arqueologia bíblica do Antigo Testamento, quais são os outros cursos que nós temos dentro do CF, do Curso Fiel, sobre o Antigo Testamento, para ajudar o pessoal a perder esse medo, né, do Antigo Testamento, né, a entender a importância dele, né, para a vida cristã e para o ministério? Sim. Uma boa pergunta, Vini, obrigada. Eu acredito que o Antigo Testamento ele é menosprezado por muitos cristãos, né? Então, muitas pessoas desprezam o Antigo Testamento e se esquece que o Antigo Testamento é Escritura, é Palavra de Deus, né? E o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo. Todo o Antigo Testamento está sempre apontando para o Novo. Então, se a gente quer compreender melhor o Novo, a gente precisa entender o Antigo Testamento, né? A Antiga Aliança, ela é de fundamental importância para que a gente compreenda a Nova Aliança. Então, pensando nisso, o CF ele traz diversos cursos na área do Antigo Testamento, são muitos aqui, só de panorama bíblico do Antigo Testamento, nós temos em torno de 5 cursos em cada um dos livros históricos. Para facilitar o entendimento dos alunos, a gente sempre dividiu. Então, o panorama do Pentateuco, o panorama dos livros poéticos. Então, a gente sempre fez essa divisão para facilitar essa didática dos alunos, né? A gente fazendo um curso muito extenso, panorama do Antigo Testamento, fica muito extenso, muito denso. Não é a proposta do CF, a proposta é que nós tenhamos cursos mais rápidos, que a pessoa possa pegar um determinado assunto e crescer nele, finalizou
passar para outro. Então, nós temos, então, diversos cursos que trazem essa compreensão, desde panorama bíblico dos livros do Antigo Testamento, quanto teologia bíblica também, dessa mesma forma. Nós pegamos os livros do Antigo Testamento e fizemos cursos de teologia bíblica pensando em cada um deles, ainda que a teologia bíblica ela seja da Bíblia, da compreensão de Gênesis, Apocalipse, né? De toda essa compreensão, nós fizemos dessa mesma forma, subdividimos para que pudesse facilitar a compreensão do aluno. Além desses cursos na área de panorama e de teologia bíblica, nós temos também cursos que tratam do tabernáculo, né? Falando sobre a habitação de Deus e como aquele tabernáculo, compreender melhor o tabernáculo e como aquilo se relaciona com a nossa fé hoje, né? Com a pessoa de Jesus Cristo, que é aquele que tabernaculou entre nós, né? Então, a gente traz também, de uma certa forma, essa teologia bíblica também, mostrando essa relação do tabernáculo do Antigo Testamento com a pessoa de Cristo e a nossa fé. Temos um curso sobre sofrimento, baseado no livro de Jó. Então, mostrando também a providência de Deus ali e o cuidado de Deus ali. E essa doutrina que também não é muito bem quista, né? Que é a doutrina do sofrimento do cristão, né? Do crente, daquele que crê em Deus. E ali é um curso bem esclarecedor, bem elucidador, que mostra esse tratar do Senhor, que a gente olha para a história de Jó hoje com essa visão do passado. A gente sabe tudo o que aconteceu, né? Mas e Jó, quando passou por tudo aquilo? Né? Como que ele encarou tudo aquilo? Ele não sabia qual ia ser o final da história dele, assim como nós não sabemos qual é o final da nossa. Nós só sabemos que Deus está no controle e vai tudo bem, né? Porque Deus nos assegura disso. Então, é um curso muito importante. Tem um outro curso que o nome dele é Moisés e a Sarça. E ele trata da revelação de Deus, do eu sou. Né? Como Deus se revelou a Moisés e quem é esse eu sou. Então, é um curso maravilhoso para compreender a pessoa do Senhor, a pessoa de Deus, esse ser divino, transcendente que nós servimos. Né? E são outros cursos como Sansão, né? Esther na Casa da Pérsia. Sansão e o Amor Invencível é um curso que trata do Evangelho, nessa história de Sansão, mostrando como o amor de Deus, ele vence todas as coisas e esse amor, ele é derramado sobre nós. Então, são diversos cursos, né, que tem para que essa compreensão do Antigo Testamento nos fortaleça e nos leve a compreender melhor o Novo Testamento. São diversos cursos. Que legal. E eu trabalhei no CF por 4 anos. É verdade. Fugiu de mim lá, né? Ele estava orando. Fugiu, mas não vai agora, porque virou vizinho. Virou vizinho, assim já era. O CF tá no meu DNA, né? Além de fazer vários cursos nele também, né? Tive esse privilégio, até de trabalhar em um dos cursos, né? Na elaboração dele. E uma coisa que tem que deixar bem claro pro pessoal, não é 47,70, né? Por curso. Não. É 47,70 por mês. Exato. Ou seja, todos esses cursos que a Laís falou e mais dezenas de cursos, daqui a pouco a gente vai poder falar de centenas de cursos. Com a graça de Deus. E você não é obrigado a fazer nenhum curso, não, né? Claro não. Uma das coisas que... E todos com certificado. Exatamente. Individual. Cada um um deles certificado tem para cada curso. Esse pessoal também que é universitário, né? Precisa aí das suas atividades complementares, das suas horas. Sim. Você pode utilizar, né? Claro, você verifique antes com a sua faculdade, né? Com a coordenadoria da sua faculdade, mas tem sido amplamente aceitos os nossos certificados como atividades complementares. Eu mesmo, no meu curso, eu utilizei certificado do CFL para as horas. Então, você pode até utilizar o CF para a sua formação profissional, né? Então, você terá acesso, pagando a mensalidade ou a anualidade, né? Em 12 vezes, você pode ter acesso a todos os cursos nossos, né? E você pode fazer quantos e quais cursos você desejar, né? Você não vai pagar por curso, você vai pagar por mês para acessar todos os cursos. A gente tem até relatos de assinantes, né, pastores, que fazem do CF trilha para novos membros, Sim. Trilha para liderança, para formar liderança, né? Tem uma história muito interessante de um pastor que ele, na igreja dele, ele matriculou todos os alunos, né, os líderes que ele pretendia formar. Então, eles estudavam em casa. E aí, uma vez por semana, eles se reuniam na igreja para debater aquele
tema que eles estudaram, e assim ele foi formando a liderança dele. Hoje, já essa liderança que começou com esses cursos do CF, hoje já são alguns mestres, outros estudando mestrado, né? Então, a gente fica feliz de saber como Deus tem usado essa ferramenta para a edificação da igreja mesmo. A gente fica feliz com isso. Nós temos testemunho do Tiago Guerra, que é bem conhecido. O Tiago Guerra, ele começou a caminhada dele nos estudos teológicos, né, no CF. Ele ainda morava lá na Austrália. Hoje ele é pastor da Igreja da Trindade aqui em São José dos Campos, né? Tá ali junto com o Franklin Ferreira e outros tantos pastores ali que foram formados também. Mas o Tiago Guerra começou a história dele no CF, a gente se falava por Skype, porque o WhatsApp não era tão difundido. A gente conversava por Skype. Ele começou ali a caminhada dele em cursos de teologia através do CF. E hoje é um pastor de uma grande igreja, professor do CF. Ele dá um curso sobre 10 mandamentos, outro curso do Antigo Testamento. Ele dá um curso sobre 10 mandamentos dentro do CF. E a gente vai vendo essa progressão dos irmãos e vai vendo a progressão dos alunos. É gratificante ver como Deus tem usado essa ferramenta para abençoar muito a igreja. É muito gratificante. E você pode estudar no CF dentro da sua área de interesse. Quando você fazer o acesso à plataforma, não haverá nenhum curso obrigatório, né? Então você pode ali escolher a área de estudo. Se você precisar de orientação, você pode nos perguntar, que nós te instruímos de acordo com a sua necessidade. E o melhor dos mundos seria esse que o Marcílio comentou do caso de pastores, né, que querem formar a sua liderança, e às vezes você enviar um membro para um seminário é algo muito difícil, né? As pessoas têm os seus compromissos, além do custo, tem os seus compromissos, né, as suas dificuldades de até para provar o membro, né? Faz um curso aí, faz 2 anos de curso. Então, alguns pastores têm utilizado ali a grade para fazer uma formação interna, né, da sua liderança, né, dos seus presbíteros, diáconos, e também salas de EBD para membros, né, que não são parte da liderança. Então, essa flexibilidade que o CF dá, somado à alta qualidade, profundidade dos assuntos, você vai ter a aula de panorama do Antigo Testamento com o Rice Sproul. Né? Então, isso é muito... Né? Não é todo dia, não é todo momento que você consegue isso. Né? Então, eu acho que o CF realmente é uma ferramenta formidável para a igreja brasileira. A gente teve esse tempo uma parceria com o Ministério Ligonier. Então, muitos dos nossos professores são professores do Ministério Ligonier também. Né? Então, R.C. Sproul, Steve Nichols e tantos outros, que são homens que têm contribuído também com os nossos cursos. Sim, muito bom. E além dos nomes nacionais, né? Augustus Nicodemos, Franklin Ferreira, Jonas Madureira, Gilson Santos e André Soares. Sou digno de ser mencionado. Com certeza. Ele é tão digno que tem um curso lá. Tem um curso, só ele ministra. Só ele ministra. André, E é o único professor que a gente convidou para o podcast. Até então é o único. Até então. André, você comentou sobre a questão da arqueologia não estar... ela não se baseia em dar veracidade às escrituras, porque a gente acredita que ela é a palavra de Deus, mas outras pessoas sim fazem, né? Tipo, eles buscam descobertas arqueológicas para tentar fazer o contrário, né? Para fazer, olha, a Bíblia está mentindo. Existe algum tipo desses que nos últimos anos ou décadas foram descobertas arqueológicas que as pessoas estão tentando diminuir as escrituras? Você tem algum relato disso para poder comentar? Tem a chamada escola de Copenhague, na Dinamarca, né? Que é uma escola que a gente chama de minimalista. Né? Então, essa escola arqueológica, ao analisar os dados arqueológicos, passa a crer que apenas uma pequena porção do que nós encontramos na história bíblica é verdadeiro. Né? E alguns têm seguido essa tendência de considerar falsa a história bíblica de forma geral, apenas alguns pequenos relatos seriam verdadeiros, mas mesmo esses relatos verdadeiros precisam primeiro ser comprovados pela arqueologia para que sejam tidos como verdadeiros, né? E esse não é o ponto do qual nós partimos aqui, né? Nós partimos de uma tendência maximalista. Nós cremos que a totalidade da história bíblica é verdadeira, porque ela foi dita pelo próprio Deus, foi falada pelo próprio Deus, e Deus não mente, né? Mas realmente essas pessoas que não creem na veracidade das escrituras, essas pessoas que tendem a crer que apenas uma pequena parte da Bíblia seria verdadeira. Dentre essas pessoas, eu posso mencionar, por exemplo, um arqueólogo de muito destaque, né?
um arqueólogo israelense chamado Israel Finkelstein, né? Ele é um dos principais arqueólogos do mundo e ele é dessa linha mais minimalista, né? Então ele não crê que a totalidade da Bíblia seja verdadeira. Ele propôs uma teoria segundo a qual o que se cria pertencer ao século X a.C., que seria o período de Davi e Salomão, pertence, na verdade, ao século IX pertence, na verdade, ao século anterior. Né? Então, basicamente, o que o Finkelstein propõe é o seguinte, olha, aquela camada que os arqueólogos acreditavam até então pertencia ao período de Davi e Salomão, que era uma camada de muita riqueza, de muita glória, né? Na verdade, pertence ao século seguinte, ao século IX e não ao século X. Portanto, o século rico em Israel, o século glorioso, seria o século IX. Né? O período de Davi e Salomão seria um período de muita pobreza. O que Finkelstein fez na prática foi pegar essa camada do século X e atribuir ao século IX. Ele pegou também a camada do século XI e atribuiu ao século X. E essa camada do século XI, século XI, né, era uma camada de pobreza. Seria o período dos juízes na Bíblia. Né? Isso que eu estou pensando aqui, né? Então ele diz o seguinte, olha, o período de Davi e Salomão foi o período de pobreza. O relato bíblico está completamente equivocado ao nos apresentar um período de riqueza nos dias de Davi e Salomão. Porque o registro arqueológico demonstra que, na verdade, esse período foi de pobreza, foi de dificuldade, foi de um reino descentralizado e não de um reino unificado. Né? Esse período seria um período em que as tribos de Israel estariam vivendo não debaixo do governo de um mesmo monarca, né? Mas estariam espalhadas, estariam esparsas, estariam vivendo um período de muita dificuldade. Né? Então, Finkelstein propôs essa teoria, e quando ele a propôs, essa teoria assim, foi amplamente difundida na mídia, sobretudo, né? Porque, de forma geral, o pessoal tem uma tendência muito grande a espalhar com muita facilidade aquilo que contradiz a Bíblia, supostamente. Né? Mas o que se verificou com o passar do tempo é que essa teoria de Finkelstein é uma furada total, assim, né? É uma teoria que não foi abraçada por outros pares do campo da arqueologia, uma teoria que foi, de certa forma, refutada, né? Mas é uma teoria que continua sendo defendida em certos círculos, né? Por mais que ela não goze de sustentação acadêmica. Né? E, enfim, a grande verdade é que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante. A Bíblia é isenta de falhas, erros e contradições. Tudo que a Bíblia fala é verdadeiro, né? Porque é falado pelo próprio Deus. E quando o homem brilhante, como Finkelstein diz, a Bíblia é falsa, na verdade, falso é ele. Né? Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 3, né? Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Né? Por mais que haja assim, vozes dissoantes, vozes que busquem apresentar a Bíblia como um livro repleto de falhas, erros e contradições, o erro está nessas vozes e não na escritura propriamente dita. Né? Nós cremos na Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Tá? E mesmo quando os homens mais brilhantes, mais inteligentes do mundo dizem que a Bíblia está errada, a Bíblia continua sendo verdadeira porque é a palavra de Deus. Mas sim, existem então essas vozes que buscam discordar da escritura sagrada. Mas eu creio que nesse ponto específico, né, a arqueologia possa até ter uma finalidade mais apologética. Nós podemos usar a arqueologia bem estabelecida para mostrar que essas teorias estão erradas. Né? Mas não exatamente para comprovar que a Bíblia é verdadeira, porque a gente não precisa disso. Tá? Seria mais uma apologética negativa, uma apologética que tenta refutar aquelas pessoas que se opõem à palavra de Deus, e não exatamente uma apologética que tenta demonstrar a veracidade da Bíblia, porque isso não é necessário. Legal, muito bom, muito bom. Legal. André, estou olhando aqui as aulas. Os temas das aulas são muito, muito interessantes, né? Então eu vou mostrar para vocês aí, pessoal, o nome das aulas, né? Nós temos 10 aulas neste curso. O primeiro é o que é a arqueologia bíblica, acredito que seja uma introdução, né? Uma breve história da arqueologia bíblica, na aula 2. O Jardim do Éden, na aula 3. A Serpente do Jardim, na aula 4. Período patriarcal. Sodoma e Gomorra. O Êxodo e a Conquista de Canaã. O Reino Unificado, o Reino Dividido. E os textos do Antigo Testamento. Acredito que é porque os textos já são propriamente um achado arqueológico, né? Isso. Mas me chamou a atenção uma aqui. Eu sei que a arqueologia não é para satisfazer as nossas curiosidades, mas a gente tem curiosidade. Você sabe, porque eu te peguei nessa Mas essa aula da Serpente do Jardim,
né? Uma aula de... Encontraram a Será pele que dela. encontraram o pé da serpente, encontraram a cabeça da serpente. Conta pra nós aí, resume pra gente. Resume Claro, essa aula. não precisa dar todo o spoiler, Faz um tweet da aula, por favor. mas do que se trata essa aula sobre a serpente do jardim, André? Eu tô encafifado com isso. Olha, essa é uma questão interessante, né? Porque algumas pessoas tendem a fazer uma leitura bem literalista do que encontram lá nos primeiros capítulos de Gênesis, né? Assim, eu sou um criacionista, enfim. É isso que eu ia perguntar agora. Como assim? Você quer dizer, então? Deixar bem claro o que eu sou e o que eu não sou, né? Mas quando a gente lê lá em Gênesis 3, né? Que depois do pecado da humanidade, a serpente foi condenada a rastejar, algumas pessoas concluem a partir disso que antes da queda a serpente possui patas. Porque se ela foi condenada a rastejar, isso significa que antes ela tinha patas, né? Só que quando a gente faz... Aliás, talvez vocês já tenham visto pessoas compartilhando falsas notícias da arqueologia no Facebook, no Instagram, dizendo, olha, encontraram aqui um fóssil de uma serpente com patas que comprova o relato lá de Gênesis. Na verdade, não. Tá? A gente está interpretando muito mal o que nós temos lá em Gênesis 3 quando nós lemos o texto dessa maneira. Porque para ler a Bíblia, você tem que ler como ela seria lida por um antigo israelita. Tá? Quais seriam os conceitos que haveria na mente de um antigo israelita? Né? Quando ele lesse que a serpente foi condenada a rastejar, o que ele pensaria? Qual seria a forma da serpente antes dessa condenação? Né? E assim, quando nós lemos para a Bíblia, que é a principal fonte da cultura israelita, né, nós lemos lá em Isaías algumas menções a serpentes aladas. Inclusive lá em Isaías 6, quando se fala sobre a visão dos serafins. Né? Muitas pessoas imaginam os serafins como anjinhos com asas e aquela figura uma auréola na cabeça, cabelo enroladinho. Renascentista. Renascentista. Mas os serafins eram muito mais aterrorizantes do que isso. Né? O termo hebraico saraf, né? Serafim é o plural de saraf, né? Saraf pode significar serpente. Né? O termo saraf na Bíblia é usado como sinônimo de nahash, que também significa cobra ou serpente. Né? São dois termos sinônimos. Os serafins, na verdade, são seres serpentinos. São seres que têm uma forma de serpente e uma serpente alada, uma serpente com asas. Lá em Isaías 6 nós lemos que esses serafins, né, possuíam 3 pares de asas. Né? Nós vemos que as serpentes falavam também, que elas tinham pés. Tudo está lá em Isaías 6. Né? E esses eram serafins. E quando nós olhamos para a arqueologia dos demais povos da região, né, por exemplo, para a arqueologia referente ao Egito, nós encontramos lá diversas referências a serpentes aladas. Muitas delas muito semelhantes àquelas que nós encontramos em Isaías 6. Então nós temos lá uma figura que foi encontrada por arqueólogos no Egito, né? De uma serpente com asas e pernas. É exatamente o que nós temos em Isaías 6. Essa figura da serpente alada era usada no imaginário egípcio para representar os seres que ocupavam a região do trono de Deus. Os seres que estavam ao redor do trono de Deus fazendo a segurança, fazendo a guarda. Tá? E é exatamente isso que nós temos lá em Isaías 6. Tá? Nós temos serpentes aladas fazendo a guarda do trono de Deus ao redor do trono de Deus. São dragões? Não, né? Parece. Não exatamente dragões. Não, okay. Acho que tá bom. O termo melhor Foi uma seria... pergunta boba, mas é que... Né? Uma serpente alada... Eu acredito que nenhuma pergunta é boba. Não. São dúvidas que são genuínas e que precisam ser esclarecidas, né? Então, é bom que pergunte para que o professor, né, possa esclarecer, porque às vezes a gente fica com aquela dúvida e se a gente não esclarece, a gente vai criando teorias. Sim. Né? E, então é importante, porque ele... Você está falando de Egito, né, dos egípcios, porque Moisés escreveu a um povo que estava saindo do Egito, então ele escreve para o contexto de pessoas que estão israelitas, mas egípcias, de forma cultural, né? Exatamente. A cultura egípcia influenciou muito a cultura israelita, né? Era uma cultura muito poderosa. Mas você perguntou sobre o nome, né? Será que seria um dragão, né? Eu acho que é melhor a gente falar de uma serpente alada. Perfeito. E um serafim. O termo técnico no Antigo Egito era ureu. Tá? Então, pode ser um ureu também. Mas, enfim, então essa figura das serpentes aladas, com pernas, serpentes falantes, né? E quando um antigo israelita lesse o relato de Gênesis, né, ele não entenderia que a serpente, antes da queda, tinha patas. Entenderia que ela tinha asas. Né? Ele veria uma referência a um serafim, ou um saraf, né, que é o termo singular, o termo melhor, na verdade. Né?
Então, o que nós temos lá em Gênesis, na verdade, havia um serafim, né? E esse serafim, por ser uma serpente falante com asas, conversou com Eva. A Eva não achou isso estranho, porque afinal de contas os serafins falam, né? E esse serafim levou Eva ao pecado. Aquele membro da corte divina, por algum motivo, se rebelou contra o domínio de Deus e tentou corromper a humanidade. E esse serafim, então, depois da queda, foi condenado a rastejar. Ele perdeu as suas asas, por assim dizer. Ou seja, isso significa que ele não tinha mais acesso ao trono de Deus. Ele deixou de compor, né, aquela corte celestial divina e passou a habitar entre os homens. Agora a serpente está rastejando entre nós, sorrateiramente, buscando abocanhar o nosso calcanhar, né, buscando inocular em nós o veneno do pecado, buscando levar a humanidade ao pecado, exatamente como ela levou ao pecado a nossa primeira mãe, Eva. Né? Ó, se você tem aquele meme na sua cabeça, sabe aquele meme do... Esse é o momento do meme para você, né, visualizar isso que acabou de acontecer. Porque que interessante. Né, quanto faz diferença entender o hebraico, entender a cultura, né? Muito bom. Caraca, tá vendo sua aula de serpente? É uma aula que vai mudar a vida de muitas pessoas quando vocês entrarem no curso e forem fazer o curso com o André, com certeza vai ser uma aula que vai mudar a sua percepção sobre o Éden em si, né? Sobre aquele momento do pecado, sobre essa questão. A gente fala, né, que Satanás, ele fazia parte do coro celestial, e isso faz muito sentido, a questão de ser muito bom. Sim. Uma coisa muito importante que a gente deve ter em mente quando lê a Bíblia aqui, a Bíblia não foi escrita primeiro para ser lida por nós do século XXI. Sim. Né? A Bíblia foi escrita primeiro para fazer sentido para os seus leitores originais. Então, nós temos que tentar entender a Bíblia como o antigo israelita a leria quando o texto foi escrito. Nós temos que fazer esse exercício de transpor todo esse período que nos separa do tempo bíblico para entrar na mente das pessoas. E a arqueologia nos ajuda muito a fazer isso, a entrar na mente dos antigos israelitas e pensar como eles pensavam e usar as categorias que eles usavam, né? Então, eu acho que a arqueologia é muito útil para isso também. Ou, sobretudo, para isso, né? Muito bom. Legal, interessante. Viu como o curso é bom? Tudo Tudo isso. Aí você me pergunta, qual é o diferencial? Eu não posso dizer que tem nos outros, mas eu digo, nesse tem André Soares. Com certeza, André. Com esse conteúdo maravilhoso. Bom. Gente, queria agradecer o tempo de vocês, Imagina, agradecer esse momento que a gente teve aqui de aprendizado, de aprender mais sobre o texto bíblico. Eu acho que André, a gente tem que te convidar mais vezes também, porque eu acho que, né, ouvir sobre um hebraísta faz muita diferença para o nosso contexto. É o que a Laís falou sobre a gente menospreza muito o Antigo Testamento, e basicamente como ele foi formado para nós. Nós só entendemos o Novo porque o Antigo estava lá, né? Deus falou com Abraão, e fez uma promessa a Abraão. Se revelou, se revelou toda a Escritura é inspirada por Deus. Sim. E útil para o ensino. Então, quando Paulo fala isso para Timóteo, ele está se referindo primariamente ao Antigo Testamento. Sim, não tinha nada do Novo. Exatamente. E, o novo ainda estava sendo composto quando Paulo fala isso. Então, pessoal, a gente tem que parar de perder medo. A gente tem que perder o medo do Antigo Testamento. Né? Parar de ter Ele medo. não é uma coisa que vai nos fazer valorizá-lo, mal. né? Sim. Mais do que não ter medo, valorizar o Antigo Exatamente. Testamento. Houve um antigo herege, né, nos primeiros séculos, chamado Marcião. Né? E o Marcião basicamente tentou recortar a Bíblia. Né? Ele enxergava que certos textos eram inspirados por Deus e outros não, dentro da Bíblia. Ele tentou formar um cânon dentro do cânon. Né? E às vezes nós temos uma tendência marcionita também, né? Nós queremos formar um cânon de livros mais inspirados do que outros. Nós temos a impressão de que talvez o Novo Testamento seja mais inspirado do que o Antigo Testamento, ou de que Romanos seja mais inspirado do que aquela seção de crônicas, né? Que tem Que é uma difícil genealogia de ler. imensa, né? Que é difícil de ler. Mas toda a Bíblia é inspirada por Deus, mesmo as genealogias do Antigo Isso é Testamento, né? Tem um propósito Tem. dela estar ali, né? Tem. Tem um Exatamente. propósito. Marcar, às vezes, tem aquela, não vou lembrar qual a Bíblia em si, mas aquela que tem a marcação vermelhinha nos textos de Jesus, fala, puxa, esse daqui é mais importante do que os outros textos, né? Porque não estava demarcado. Qualquer tipo de problema que você tiver com a Bíblia, o problema está em você. É verdade. Né? E é exatamente a nossa falta de conhecimento histórico, cultural, linguístico, né? Arqueológico, que faz com que nós tenhamos muitas dificuldades com textos, e parece que quanto mais antigo o texto, mais difícil, né? Mas isso não deveria ser uma desculpa ou uma justificativa para que nós
nos afastássemos desses textos e fôssemos mais para aqueles que a gente entende mais, né? Mas que a gente buscasse estudar, compreender, enriquecer o nosso conhecimento para nos aproximarmos do texto bíblico com uma maior capacidade de interpretá-lo. Né? Vini, eu acho que aí está a importância do estudo teológico. Sim, né? Com certeza. Porque Arcis Sproul já dizia que todos somos teólogos, né? Ele já diz isso, até o título de dos nossos livros, né? E eu acho a importância do estudo teológico tá nisso. Teologia não é só para os acadêmicos, não é só para os pastores, né? Para os diáconos, mas a teologia é para todos, até para criança. Né? Teologia é para criança também. A gente precisa ensinar as nossas crianças sobre teologia, porque teologia é o estudo sobre Deus, e a gente precisa começar a compreender melhor quem é esse Deus, como ele se revelou, o propósito dele na revelação. Então, se você ainda não faz teologia, quero te convidar a fazer teologia, e boa teologia, né? Porque todos somos teólogos, mas tem péssima teologia e tem boa teologia. Então, eu te convido a fazer boa teologia, e o CEF está aí para te oferecer esse caminho aí, te ajudar nisso, né? Então, eu acho que essa é a importância da gente estudar teologia, para poder, não para ter um diploma na parede, não para que eu possa dizer, eu sou teólogo, né? Não, mas para que a gente possa conhecer melhor o Deus que a gente serve e servi-lo melhor à medida que a gente o conhece. Amém. Posso só fazer mais um comentário? Por favor. Com certeza. Eu também não quero deixar os nossos ouvintes com a impressão de que a Bíblia é um livro dificílimo, assim, né? Quando a gente vai para a teologia sistemática, especialmente para a doutrina das Escrituras, algo que a gente aprende a respeito da perspicuidade das Escrituras. Isso significa que as Escrituras são claras. Né? Mesmo as pessoas mais simples podem ler as Escrituras e fazer muito progresso na fé, entender a sua mensagem geral. O que talvez nós estamos tentando dizer aqui é que, né, por mais que um leitor simples, uma pessoa assim, que não tem nenhum treinamento acadêmico, possa entender muito da Escritura, a sua mensagem central, né, há elementos na Bíblia, né, que demandam bastante esforço e estudo da nossa parte. Né? Nós podemos sair dessa camada superficial, que já é riquíssima, e ir para camadas mais profundas. Né? Essas camadas mais profundas estão repletas de ouro também. Vale muito a pena o esforço de você penetrar mais fundo na Bíblia para encontrar esse ouro que está debaixo dessa camada mais superficial. Né? Então, talvez o nosso chamado aqui seja para as pessoas não apenas ficarem nessa camada mais externa da Bíblia, mas buscarem penetrar cada vez mais para dentro da Bíblia. Isso vai fazer bastante diferença. É um movimento muito útil. Exatamente, com certeza. Faz muita diferença, né? A palavra de Deus nos diz que Deus nos conhece intimamente. Mas o quão íntimo nós somos de Deus? Eu acho que essa é a pergunta, né? E aprofundar-se no conhecimento das Escrituras nos faz ser mais íntimos de Deus, assim como Ele é íntimo de nós, sem que nós saibamos o quanto isso é. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Obrigado, Vini, mais um dia acompanhar. Pessoal, muito obrigado por estarem conosco também nesses ciclos de podcast aqui conosco. Quero te agradecer pela sua audiência, por você acompanhar a gente pelo YouTube, também pelas plataformas de áudio. Por favor, deixe seu like, compartilhe com as pessoas, faz muito sentido se você puder compartilhar essa aula que você teve hoje aqui com o nosso querido André e com a Laís também. Se fez uma transformação na sua mente aí, por favor, mande para outra pessoa e fala, isso daqui vai fazer você enxergar diferente o Antigo Testamento, o momento do Éden, ali a serpente vai ser uma outra coisa para você. Quero te agradecer, nos vemos no próximo, então, Deus te abençoe e valeu. Tchau. Tchau. O Ministério Fiel visa apoiar a Igreja de Deus de fala portuguesa, fornecendo conteúdo bíblico, como literatura, conferências, cursos teológicos e recursos digitais. Acesse e encontre no nosso site nossas ações ministeriais e centenas de recursos gratuitos. Visite ministériofiel.com.br e cresça juntamente conosco na graça e no conhecimento do nosso Deus.